Como vocês estão? Hoje estou trazendo para vocês 3 competições de fisiculturismo no mesmo vídeo: a Áustria Pro, a Copa Sul-Americana Pro e a China Pro. Tem fisiculturistas de elite, Mister Olímpias e atletas argentinos, vocês vão curtir isso. Vamos começar com a Áustria Pro. O vencedor foi Piotr Wojtowicz, que ficou entre os 13 primeiros na categoria Classic Physique do Mister Olympia. Essa é a segunda competição profissional consecutiva que ele vence. Com essa conquista, ele se classificou para a Olímpia. Com o novo sistema de qualificação baseado em pontos, você precisa acumular pontos suficientes, vencer uma das competições principais ou vencer 2 das menos importantes. Piotr já conseguiu a vaga ao vencer 2. Ele está classificado para a Olímpia de 2026 e, honestamente, acho que não tem sido tão fácil assim. E ele é um atleta de elite da Olímpia, certo? Ele está absolutamente espetacular. Conhecem o Piotr, sua estrutura é insana, com uma cintura minúscula e proporções corporais que parecem geradas por inteligência artificial. Ele chegou em excelente forma, com músculos densos e de alta qualidade. Mas o cara que ficou em segundo lugar não facilitou. Valtteri Hattinen, da Finlândia. Em algumas comparações entre esses dois, vi claramente o atleta em segundo lugar parecendo bem maior. Ele tem uma estrutura muito mais larga, quase o dobro do tamanho do Piotr. O vencedor, no entanto, é mais esbelto. Ele também estava em condição física incrível. Quando ele se virou, fiquei impressionado com a definição de suas nádegas e costas. Esse finlandês tem um físico incrível. O que acontece é que acho que os juízes têm se inclinado mais para o que temos visto ultimamente no Classic: estrutura. É a mesma história com Josema, Fábio Júnior ou outros fisiculturistas com um visual mais rústico. Os juízes preferem um físico mais harmonioso, como o do Piotr, com linhas definidas e formato de ampulheta. Acho que nos entendemos. E essa é a razão pela qual acho que Valtteri conseguiu o segundo lugar, mesmo que, na minha opinião, ele tenha mais massa muscular em alguns grupos e uma condição física muito extrema. Esse foi um resultado justo ou não? Bem, cada um vai ter sua própria opinião. Estavam muito equilibrados, e qualquer coisa poderia ter acontecido. O terceiro lugar ficou com Fabian Farid, seguido por Divko Petkov em quarto e Ahmed Mohamed em quinto. Vamos agora para a próxima competição, a Copa Sul Pro. Nessa competição teve categoria biquíni e teve a categoria 212 libras. E isso porque nessa categoria compete o fisiculturista argentino Francisco Barrios. Um homem que é um dos principais concorrentes do Mister Olympia, já teve boas colocações lá e já venceu shows profissionais. Vamos lá, um fisiculturista de alto nível. E o argentino fez de novo, venceu a competição. Ele trouxe um físico espetacular, esse cara é uma fera, é incrivelmente denso e compacto. Acho que ele é um vencedor merecido, mas assim como disse na Áustria, não acho que tenha sido fácil para ele porque teve que encarar Vitor Porto. Vitor Porto é basicamente uma versão branca do Chão Clarida. Ele é um profissional mais baixo da categoria 212 libras, ficou em quinto lugar na Olímpia de 2024 e em oitavo em 2025, isso já dá uma ideia do nível de elite de que estamos falando. Ele tem muita estética, uma boa estrutura, mas acho que há uma diferença significativa de volume entre ele e Francisco. Em algumas poses, Vitor parecia melhor, em outras, Fran levava vantagem. As imagens e a qualidade das gravações estão bem ruins, desculpem, não dá para apreciá-los direito. Não posso opinar muito sobre a condição física deles, já que as aparências enganam e não sabemos exatamente como estavam, mas aparentemente os dois estavam muito bem. O argentino derrotou o brasileiro e se classificou para o Mister Olympia. Agora ele pode focar em melhorar e crescer sem competir até o ano que vem, e vamos ver como Francisco se sai no Mister Olympia. No ano passado, ele terminou em oitavo, este ano já conseguiu ficar em sétimo nessa Copa Sul Pro. Ele estava incrível, super denso, como uma fera na pose mais musculosa e também muito denso nas poses laterais. Tenho a sensação de que ele melhorou bastante sua postura nas poses. Além disso, se não estou enganado, ele está trabalhando com Patrick Tuor, que é um dos treinadores mais famosos e de elite do fisiculturismo hoje. Sempre brincamos dizendo que ele treina metade dos atletas da Olímpia. Estou mostrando este vídeo dele pesando 204 décimos de libra, 2 horas antes da pesagem oficial, o que me faz questionar se ele ainda tem muito espaço para melhorar. Como ele já está no limite de peso, inclusive antes da pesagem oficial e antes de começar a recarga de carboidratos, ele já está no peso de competição. Com esse tipo de definição extrema, bem, é uma vitória merecida. A seguir vamos para a Wanji China Pro. Nesse evento veremos Men's Physique, a categoria 212, e o Classic, começando pela 212. Lembram que Chão Clarida venceu na categoria Open? Pois bem, ele acabou de competir na China e conquistou outra vitória, dessa vez na categoria 212 libras. E isso depois de exigir dos juízes que queria competir na Olímpia em ambas as categorias, o que não é permitido.
Ele basicamente colocou o mundo inteiro em alerta novamente, mostrando a todos que é capaz de vencer tanto na Open quanto na 212. Clarida é um ex-Mister Olímpia que foi finalista nos últimos anos. Ele claramente foi o melhor atleta da categoria 212 no palco, e pouquíssimos fisiculturistas poderiam sequer ameaçar sua liderança. Como de costume, trouxe aquele visual clássico de Mini Coleman, garantindo mais uma qualificação merecida para o Mister Olímpia. Bem, mais uma, nem sei quantas ele já tem agora, e na verdade ele nem precisa delas, pois está qualificado para a vida inteira por já ter vencido a Olímpia. Mas nas próprias palavras de Clarida, ele é um embaixador do fisiculturismo. Esse é o trabalho dele, e ele precisa fazê-lo. Competir, levar o fisiculturismo para diferentes partes do mundo, dar ao público o que ele quer e tornar esse esporte ainda maior. E por isso, tiramos o chapéu, parabéns Clarida. Aqui sempre brincamos com o Clarida, mas temos que reconhecer os fatos. Ele é um fisiculturista tremendo e um ótimo embaixador. Como já mencionei em um vídeo anterior, e reafirmo aqui, acho sinceramente que ele deveria ser autorizado a competir tanto na Open quanto na 212. Ele tirou uma vaga de um atleta da Open e de um da 212, então por que não deixá-lo competir nas duas categorias na Olímpia? Não haverá mais competidores, na verdade, haverá menos, já que ele eliminou alguns, então por que isso importa? Seria interessante se ele competisse na 212 na Olímpia, e meia hora depois entrasse na Open, mesmo que só para ficar em último lugar. Não me importo, ele merece, ele conquistou isso. E no Men's Physique, Edvan Palmeira levou a vitória, literalmente Eduardo Palmeira, que é nada menos que o 5º colocado mundial nesta categoria. Acho que não há dúvidas aqui, esse cara é absolutamente gigantesco, quer dizer, que atleta de física enorme. Ele não poderia estar mais cheio de músculos, e ainda mantém uma forma muito agradável. Na minha opinião, ele talvez seja até grande demais para o que se espera de um competidor de Men's Physique. Bem, os juízes gostam disso, e ele é claramente superior nesse aspecto. Boa condição física, abdômen definido, bem controlado. Ele já venceu 2 shows, então está classificado para o Mister Olímpia. Não precisa mais competir, já que o sistema do Men's agora é igual ao do Classic. A seguir, vamos falar sobre o Classic Physique. O vencedor foi nada menos que Jun Chaozhou. Eu não conhecia esse cara, nunca ouvi na minha vida. Ele tem um bom físico, uma boa estrutura e é bastante estético. Não é o Classic de alto nível como o da Áustria, mas o físico é impressionante e muito estético. Os que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares ganham pontos, então se continuarem competindo, podem se classificar para a Olímpia mesmo sem vencer nenhum show profissional. Houve muitas competições ultimamente, tornando este ano bem movimentado, com mais aparecendo o tempo todo. Vocês certamente não estão sem conteúdo, não é? Caramba! Um dos shows mais esperados do ano que vem será o Arnold em 2026. Ontem eu analisei as principais categorias em um vídeo discutindo competidores e possíveis vencedores. Não deixem de conferir.